Shalom, shalom, Haverim, Haverot, nossos amigos, nossas amigas, voltamos aqui à nossa série de vídeos, refutação aos argumentos contrários a Yeshua ser o Messias de Israel. Como já tratamos no primeiro vídeo, você vê como os argumentos que eles colocam não têm fundamentos. Os argumentos não se sustentam, porque a maioria deles trazem uma coisa muito superficial, ou seja, de uma maneira até às vezes covarde, ou seja, porque as pessoas não vão ter acesso à informação. Nem todo mundo vai buscar essas informações, dá trabalho buscar as informações, né? Mas, Baruch Hashem, graças a Deus, que Deus nos dá a oportunidade de poder trabalhar para Ele, de compartilhar com todos, buscar, né? Às vezes demora-se tempo para poder fazer um trabalho, mas o objetivo é ajudar você a ter as bases firmes, as suas yesodot, o seu fundamento, né? Firmado, fixado, para não ser abalado por argumentos que não se sustentam. E hoje, nós vamos estar tratando de um segundo argumento aqui, que muito se fala também. Inclusive, ele chega a ser ridículo, né? E vocês vão entender por quê. Porque tenta atribuir a Yeshua uma mentira, né? Como se Yeshua tivesse mentido. Porque o que nós vamos tratar aqui hoje é sobre o Kotel, aquele conhecido e famoso Kotel HaMa'arivi, que é o Muro das Lamentações, aonde todo o povo de Israel, ali, judeus do mundo inteiro, e pessoas de outras religiões também, quando vão a Israel, vão lá orar, põem seus pedidos de oração nas pedras, né, para que Deus possa ouvir dos céus. Ou seja, por aquele lugar ser um lugar de tefilá, de oração, onde as pessoas se reúnem ali, uma das muralhas que está de pé desde a época da destruição do templo. Ora, ali tem níveis, né, diferenciados de épocas diferentes, e por haver esse clima espiritual, religioso, onde as pessoas estão orando, buscando ali a Deus, a face de Deus, né, buscando que Deus responda às suas orações, se tem aquela percepção que ele faz parte do templo. Mas será que o Kotel HaMa'arivi, né, o famoso Muro das Lamentações, ele fazia parte do templo de verdade? Será que ele tem esse grau de santidade todo como era o templo? É isso que nós vamos ver aqui hoje. Eu convido você a vir comigo aqui. Nós vamos já compartilhando aqui esse trabalho que nós estamos fazendo, que é muito importante, né? Recordando, né, da nossa Yeshiva, Azeit Yosef Yeshiva University, a ZIU. A nossa faculdade chegou ao Brasil e você está prestes a conhecer o melhor da Bíblia em seu contexto original. Aqui você aprende tudo de uma maneira didática, prática e se forma com professores de ponta do judaísmo messiânico. As inscrições estão abertas e você é nosso convidado. Acesse o primeiro link da descrição e entre em contato com nossa secretária. E é uma porta aberta para que as pessoas possam aprender, de fato, a palavra do Eterno Deus, dentro do seu contexto judaico, né? Ou seja, tanto a Torá, profetas escritos no Novo Testamento, né, que a Torá é o Pentateuco, né? Tudo dentro de uma visão original, dentro dos escritos rabínicos, dentro do hebraico no qual foi escrito, né? Temos professores bem capacitados, trazendo muita coisa boa para aqueles que já estão estudando, que têm desfrutado muito dessa escola. Mas vamos lá. Refutação aos argumentos contrários a Yeshua ser o Messias. São verdadeiros ou falsos? E hoje nós vamos falar do segundo argumento, que algumas pessoas levantam, e lamentavelmente, às vezes quem está ouvindo não tem resposta para dar. Né? Esse segundo argumento a gente pode trazê-lo assim, olha, o Kotel HaMa'arivi, Muro das Lamentações. E Yeshua mentiu, pois ele disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Veja o argumento. As pessoas que defendem que Yeshua, Jesus de Nazaré, mentiu, quando ele disse que do templo não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribado. Agora, se ele falou a verdade, por que o Kotel está de pé? Esse é o argumento. Né? Quando você chega ali, você vê o Muro das Lamentações de pé,
Aí, então Jesus não foi verdadeiro, então Jesus não falou a verdade, então Jesus não é a verdade, né? É essa que é a argumentação, é tentar descredibilizar Yeshua naquilo que ele falou. Mas será que ele estava falando do Kotel? Será que o Kotel fazia parte do que ele estava falando? Então vamos ver aqui, né? Nós vamos ver agora se esse argumento, né, que Yeshua mentiu, pois ele disse, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Vamos ver se isso é coerente, se isso, né, se harmoniza com as argumentações dessas pessoas. Então eu quero começar com vocês no próprio texto da Brit Hadashah, porque a gente primeiro tem que ver o que Yeshua falou, né? Então, olha, vamos trazendo aqui a Besorat Marcos, né, o Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 2, que vai dizer assim, numa tradução para o hebraico. Amar lo Yeshua, é a mesma tradução que você tem no português, tá? Amar lo Yeshua, ataroet abinyanim agidolim aele, lo tishar even aleven. Está de vermelho aí, ó. Even aleven, asher lo tufal arza. E respondendo Yeshua, disse-lhes, vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Bom, essa é a referência de Marcos, né? Vamos ver agora uma outra referência, que é o Besorat Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 6, que ele disse, Hadivarim aele asher atem roim, hinei yamim baim velotishar, even aleven, asher lo tufal arza. Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra, even aleven, que não seja derrubada. Então aqui, referência, Besorat Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 26. Vamos a outra. Essa é ainda, né? Besorat Lucas 19, 44, que é um outro momento que Yeshua vai dizer assim, vai gemru otar ve'et banecha asher bikerber velo yashiru bach even aleven mipnei shelo yadata et moed pekudater. E te derrubarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti, even aleven, pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Vamos ver agora Matitiahu, Mateus, capítulo 24, verso 2, no qual diz, Regiv Yeshua ve'amar lahem, roim atem et kol ele, Amen omer lachem, lo tishar po even aleven, asher lo tufal arza. Yeshua, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Bom, quando você vai olhar o contexto, ali só as referências chaves, né, os versículos chaves, onde Yeshua está falando que não vai ficar pedra sobre pedra. Quando você vê o contexto, você sempre vê os discípulos perguntando a ele, mostrando a beleza do templo, do Beit HaMikdash. E Yeshua já estava falando da destruição do templo pelos romanos. E é claro que os romanos não só destruíram o templo, eles também destruíram a cidade. Eles queimaram a cidade, eles destruíram os muros. Não totalmente, né? Porque muita parte do muro está de pé. Inclusive a parte do Kotel, que eu falei aqui. Mas em especial, quando você olha no texto, Yeshua está sendo argumentado pelo seu discípulo quando ele mostra a beleza do templo do Beit HaMikdash. Então aqui eu estou trazendo para você um plano aqui embaixo do que é hoje, a realidade de hoje, aonde você tem hoje é conhecido como Esplanada das Mesquitas, que é o Har Habayit, o Monte do Templo, né? E em cima você está vendo o quê? Como era na época de Yeshua. Então você está vendo que basicamente, quase na mesma posição, não é exatamente ali, aonde você está vendo a mesquita embaixo, você está vendo o templo em cima. E você pode ver aqui, olha, se você acompanhar aqui o mouse comigo, ó, todo esse muro ao redor do templo, ele fazia uma espécie de barreira, você tinha os portões, e isso aqui dentro, né, a parte mais interior era chamado de átrio interior, onde estava ali o altar de sacrifícios, né, o lugar para eles lavarem os pés e as mãos, aonde os sacerdotes, os levitas trabalhavam. Mais para fora você tinha o Azarat Anashim, que é onde podiam entrar as tribos. Essa parte onde você está vendo esse cercadinho aqui era o Azarat Goim, né?
o Pátio das Nações, onde os gentios oravam, e você tem um muro muito mais externo, né, conhecido aqui, cheio de colunas, conhecido muito como alpendres de Salomão, né, as colunas feitas. Então, assim, onde que está o cótel aqui, em todo esse desenho que nós estamos vendo, em todo esse plano que nós estamos vendo? Olha, aqui embaixo está escrito para você, Muro dos Lamentos. Túneis do muro, aqui, claro, está mostrando outras áreas, zona de oração para judeus, antes dos cruzados, né? Você tem essa parte aqui que hoje está mais subterrânea, você pode acessar esses lugares aqui, mas a parte mais externa é essa aqui que você está vendo, ó. Esse é o Kotel Hama'arivi, é o Muro das Lamentações hoje. Então, quando você olha aqui para cima na época de Yeshua, olha que muro que é o Kotel, olha que muro que é o Muro das Lamentações. Ele é um muro totalmente à parte, ele faz a divisa do lado de fora, ou seja, ele é o muro que compõe, né, toda essa esplanada. Então você vai entender por que é esplanada, porque de fato ali ele foi aplainado, né, e a gente vai entender melhor isso, né? Então aqui você tem hoje uma realidade, né, atual, ou seja, aqui de baixo, e aqui em cima o equivalente na época do segundo templo ali, né, a época romana, a época de Yeshua, tá certo? Bom, vamos passar aqui que isso vai ficar mais claro para você. Essa imagem que você está vendo aqui, nós estamos vendo a mesma que nós vimos lá atrás, que é aqui em cima, ó. E aqui embaixo você já está vendo parte da cidade, a fortaleza dos romanos aqui, a Fortaleza Antônia, lá atrás também. E você tem um portão, e no caso desse portão para a cidade, você tem uma ponte com arcos. Se eu volto aqui para você, você vai ver que esse arco aqui, olha, que está aqui, tá vendo? Hoje, ele está aqui, uma parte dele, tá? Porque aí aqui já entra a cidade. Então, olha, por que isso se chama Esplanada das Mesquitas? Porque Herodes, na época do rei Salomão, antes, né, não existia essa esplanada aqui. Literalmente, se você olhar para o templo agora, você veria, naquele templo do rei Salomão, uma montanha, literalmente uma montanha, e no pico dessa montanha, o templo. Então, o que Herodes fez com o decorrer do tempo? Ele pegou a parte superior da montanha e ele fez um muro de contenção, como um quadrado, como uma caixa, ou seja, um muro norte, um muro sul, leste e oeste. Ele fez esse retângulo, né, vamos dizer assim, essa caixa, e ele aplainou o pico dessa montanha. Ele fez uma esplanada. E o templo ali de Zorobabel construído, ele embelezou o templo. Então, quando você olha para esses muros, é justamente os muros que Herodes mandou construir. Por isso que se chama Kotel, eles são chamados no plural de Kotlin. Então você tem o Kotel Tzifoni, que é o muro norte, o Kotel Dromi, que é o muro sul, você tem o Kotel Mizrahi, que fica virado lá para o Monte das Oliveiras, lá para trás, né? Que é o Kotel oriental, e você tem o Kotel Hama'arivi, que é o muro ocidental, que é o que está do lado de cá. Todo esse muro aqui, que você vai ver agora aqui, olha. Então, para ficar mais claro para você, esse que está aqui voltado para a cidade é o Kotel Hama'arivi, é o muro ocidental, que é inclusive que nós vamos ver aqui, ele é o Muro das Lamentações. E aí você tem o que está voltado lá para o Monte das Oliveiras, que é o Kotel Hamizrahi, como eu acabei de dizer aqui, o muro oriental, né? Está voltado para o Oriente, para o leste. E aqui você tem, do lado de cá, o Kotel Hatzefoni, ou seja, o muro norte, e o Kotel Hadromi, que é o muro sul. Então, de fato e de verdade, esses muros, eles não são a construção do templo, do Beit HaMikdash, ok? Eles são um muro de contenção dessa esplanada. Então, até aqui a gente já está vendo o quê? Ok, né? Dentro desses muros,
para o lado de lá, nós vamos ter o átrio dos gentios, e depois vai ter outro muro para fazer a separação de átrio exterior e interior. E depois é que vem o templo, né? Vamos lembrar que a pergunta dos discípulos foi em relação especialmente à construção do templo. Então tá aí, olha, você está vendo o que é de fato o templo, o Beit Hamikdash. E agora você vai ver o que é o Kotel. Então eu espero que esteja bem claro para você, né? Que quando Yeshua vai falar, não vai ficar pedra sobre pedra, ele realmente está falando do Beit Hamikdash. Claro que da cidade também, dos muros, como eu falei. Os romanos arrasaram tudo, mas algumas coisas ficaram de pé. Agora, dizer que é o argumento falacioso deles, que Yeshua mentiu porque ele disse que não ia ficar pedra sobre pedra, e aí o Kotel está de pé, e então ele mentiu, então ele não foi verdadeiro, então ele não é digno de crédito. Isso é ser muito tendencioso, né? Então, eu quero trazer para vocês aqui uma imagem mais ampliada de como é hoje, né? Então, olha, se você olha para essa figura que representa a parte antiga, né, da época de Yeshua, você vê a ponte que sai lá de cima da esplanada, né, do Har Habayit, da área do templo, que tem os arcos. Olha só aqui, ó, a parte dela hoje, tá vendo? Existe ainda os arcos, parte dos arcos, né, que são 3, eu acho, que aparece aqui, e um pouco ainda dessa estrutura antiga. Claro que isso vai entrar hoje para dentro da cidade, você não vê mais toda aquela ponte com os arcos que tinha antes. Mas olha aqui a parte mais externa do Kotel, né? Então olha aqui, ó. Hoje, de toda essa construção, se você olha hoje, você vai ver esses 4 muros aqui que eu falei para você. Mas eles já foram construídos, reconstruídos, reconstruídos várias vezes, porque passou a época dos cruzados, a época bizantina, vários domínios muçulmanos e cristãos passaram por aí dominando essa área. E foram guerras, destrói, reconstrói, destrói, reconstrói. Então, assim, parte realmente do Kotel está de pé, e a parte mais original mais abaixo do solo, né? Essa parte que você está vendo aqui, que é onde as pessoas oram, parte deles, você tem a parte dele original e outra parte já que foi acrescentada, mas aqui, nesse lugar chamado Kotel Hamarivi, hoje é um lugar de oração, né? Ou seja, depois que Jerusalém foi reconquistada em 67, ou seja, essa parte passou a ser de liberdade de oração para tanto judeus quanto cristãos também, se querem orar ali, né? Do mundo inteiro. Então, para vocês terem essa ideia, essa visão de como é aqui hoje, né? Esse espaço que ainda existe, esse muro que ainda existe, e está aí o lugar de oração para as pessoas. Vamos aqui a mais uma imagem, né? Olhando um pouco mais distante, você vendo hoje, dentro daquele espaço onde ficava o templo, que agora tem as mesquitas muçulmanas, tem pinheiros, tem árvores ali, né, como um parque, e o lado de cá continua sendo lugar de oração para o povo judeu. Temos mais uma imagem aqui num dia de celebração de festa, como fica cheio essa área, né? Toda essa área aqui embaixo fica lotada de pessoas ali orando, cantando, se alegrando, dependendo de qual evento é. E aqui é uma visão, né, você estando ali justamente no muro, assim, você olhando para cima, você tem essa visão assim da parede, né, da onde você está para cima. Você vê que há vários tipos de pedras, né, pedras que foram bem cortadas, bem talhadas, e outras pedras que estão brutas. Isso mostra para você que houve realmente um trabalhar nesse muro a partir de um determinado ponto da história. Mais uma vez eu quero recordar a vocês aqui nesse nosso shiur de hoje, que o muro ocidental, que é o Kotel Hamarivi, ele é uma parte externa desses muros de contenção que Herodes fez para aplainar o monte do templo, ou seja, para fazer a esplanada do templo. Ele não é literalmente o templo está aqui, né? E hoje você tem a visão dessa área como está. Bom, aqui uma visão original, real, atual hoje. Olha só a mesquita. Tá vendo? Aqui está o Kotel, veja o Kotel aqui. Então você percebe, olha, que desde essa ponta aqui para lá, você tem esse muro chamado Kotel Hamarivi, ele vai até lá embaixo. Aí você tem aqui a parte sul, ó, que vai para lá, e depois você tem a parte oriental, que está voltada para aqui, ó, uma das oliveiras aqui em cima. Uma das oliveiras está aqui. E esse muro todinho de fora a fora aqui, olha, é o Kotel
Mizrahi, ele é o muro oriental, né? E aqui nós temos o muro ocidental, que é o Kotel, e aonde essa parte continua sendo parte de oração. Eu coloquei aqui para a gente fazer só a comparação, olha, tá ele aqui, ó, o muro aqui e aqui embaixo hoje atualmente, certo? Então, olha, Kotel, queridos, Kotel, não, ele não tem nada a ver com o templo que tinha antes, né? Ou seja, o Kotel não é o templo e nem parte do templo. Portanto, esse argumento é um fracasso total, né? Ou seja, algumas pessoas que falam, usam esse tipo de argumento, está querendo realmente enrolar as pessoas, enganar as pessoas. E eu lamento tanto que há pessoas que cedem, pessoas que aceitam esse tipo de argumento e acabam naufragando, né, nesse mar de dúvidas e incertezas, porque às vezes não para um pouquinho para pensar, não? E não conhece a parte da história, que é muito importante, conhecer a história para que você não seja enganado. Então, de tudo que nós falamos aqui, eu acredito que está bem claro que nesse segundo argumento contrário a Yeshua, ele está fracassado. Então, fortaleça a sua emuná, não se deixe enganar, não se deixe levar, né? Mais uma força que você está recebendo aqui hoje para permanecer firme na Torá de Deus, na Torá de Hashem, nas leis do Senhor e no seu testemunho, na sua emunat Yeshua, o testemunho de Yeshua, o verdadeiro e único Messias de Israel. Bom, que a Hashem te abençoe muito com estes ensinos. Este foi o segundo argumento. Essa é uma série, então não deixe de acompanhar conosco. Dê um like aí no vídeo, né, para que o YouTube saiba realmente que você está gostando, e compartilha com as pessoas, mas compartilha com todas as pessoas que você conhecer. Faça esse vídeo chegar ao máximo longe para que as pessoas possam ter argumentos para defender a sua fé. E se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve, porque para que você seja notificado, nós vamos ter os outros vídeos dessa série e cada vez que ele surgir, você vai ser notificado se você tiver inscrito. Se você não tiver inscrito, você não vai ser notificado, você só vai ver depois, né? Mas compartilha com as pessoas para que eles possam também receber essas instruções e se firmarem cada vez mais na sua emuná. Ok, queridos? Que Hashem abençoe a todos e bom, nos vemos no próximo vídeo, no terceiro argumento contrário a Yeshua. Estaremos aqui novamente, Bezrat Hashem Meritz Elohim, se Deus quiser, com a ajuda dos céus, para trazer as refutações. Que Hashem te abençoe no nome do nosso Mashiach Yeshua. Amém.